Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje é com uma figura icônica do cenário de Erechim, que emergiu da literatura e escreveu um clássico. Vou deixar que ele se apresente para vocês. Ronan, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Cássio Felipe, então eu sou escritor e estou com o meu primeiro livro aqui na mesa, que se chama Códigos de Praga. Para muitas pessoas é Vixe Códigos de Praga. Eu também sou professor da primeira formação e sou jornalista também, mais recentemente. E ainda mais recente, escritor. Estou lançando o meu livro agora na feira do livro de Erechim também. Pô, que legal. Antes de seguir com o nosso pod, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais vizinhas. Aqui também, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal para repercutir e ter uma boa visualização e um bom alcance. Também acompanhe nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não sairia esse podcast. Cássio, então quem que é o Cássio? É uma pergunta que tem várias respostas, mas assim, acredito que o Cássio é uma pessoa cheia de sonhos, né? Que, como dizem, que só chegou aonde chegou porque tudo o que planejou deu errado, como diz aquela frase famosa. Então, o meu sonho de infância sempre foi ser jornalista. Lá da antiga 7ª série, eu sempre quis ser jornalista. Mas o caminho me levou por por diferentes passos. Eu acabei me formando primeiro em letras, né? Então me formei no ano de 2008 ainda em letras. Depois eu fiz jornalismo, me formei em 2021 em jornalismo e agora estou lançando o meu livro. Mas eu sou uma pessoa bastante, diríamos assim, melancólica, né? Sou uma pessoa bastante introspectiva e acredito que o livro, né, nasceu de toda essa questão aí, né, que eu venho investigando, venho me autoconhecendo. Sou uma pessoa que busco bastante autoconhecimento, né? Eu sou muito curioso, leio bastante, li vários livros já de vários gêneros. Então, sou uma pessoa assim, na minha essência, eu acredito que eu sou uma pessoa de muita curiosidade, sempre buscando descobrir algo, porque eu acredito que quando a gente acha que aprendeu alguma coisa, você descobre que existem 1000 outras coisas para aprender, e aquilo que você aprendeu era só uma pontinha do iceberg, entende? Sempre tem que estar descobrindo alguma coisa nova e buscando e aprendendo. É verdade. E quais línguas você fala? Eu falo, além do português, obviamente, que estou falando aqui, eu falo espanhol, inglês e francês também. Pô, que legal. Todas fluentes. Francês um pouquinho menos. Francês eu tenho nível intermediário, mas já ministrei aulas de francês também por um tempo. Mas eu tenho francês, eu diria, mais um nível intermediário, assim. As outras línguas aí é fluente, né? E você fez várias viagens para o exterior, né? Essas viagens, elas influenciaram diretamente na construção do livro? Sim. Acredito que eu aprendi muito com as viagens. Eu fiz várias, como o Ronan comentou, eu já fui para 23 países. Alguns eu já fui mais de uma vez. E eu sempre digo que viajar é uma escola. A gente tem a escola tradicional, que nos ensina, né, da forma que a gente aprende, que a gente conhece, mas acredito que você aprende tanto quanto, ou talvez até a mais, viajando, porque você aprende a respeitar o que é diferente, né, porque você vê que existem várias culturas, culinárias, costumes, muitas vezes totalmente diferentes do que nós temos aqui, às vezes até opostos. Você aprende que você é só mais uma pessoa nesse mundo. Você não é ninguém especial, como muitas vezes a gente tem, muitas vezes a pretensão de se achar especial por uma razão ou por outra. Mas no fim das contas você vê que você, por exemplo, vai para uma cidade que tem lá 10, 12 milhões de habitantes, nós que vivemos em cidade do interior, né? E às vezes você passa na rua, as pessoas te conhecem de uma forma ou outra. Você vai para uma cidade tão grande e você vê que as pessoas passam por você, elas não estão nem aí. Então, a viajar então te ensina também que você é só mais um nesse mundo, que você não é melhor do que ninguém, né? Que às vezes ajuda também a gente a trabalhar o nosso próprio ego, porque muitas vezes a gente já faz um trabalho aqui, por exemplo,
fala uma língua a mais, escrever um livro, vai começar a se achar mais do que os outros, né? Mas as viagens, elas fazem exatamente isso, te mostram que você é igual a todo mundo. Porque é o que é, né? Nossa essência, nós somos iguais, todos iguais, né? Uhum. E Praga? Foi quantas vezes pra Praga? Praga eu fui uma vez, para a cidade de Praga, foi no ano de 2020. Eu fui para lá em fevereiro, fui fazer a Europa Central. Então eu fiz uns 5 ou 6 países, eu fiquei um mês viajando sozinho por lá. Que eu gosto também de fazer essas viagens, porque também a gente aprende nesse meio tempo o quanto a gente é capaz e é forte de fazer as coisas só. Porque muitas vezes a gente precisa fazer as coisas sozinhos. Então eu fui para lá em 2020, são 5 anos, e eu não tinha essa pretensão, essa ideia de escrever um livro quando eu fui. Eu fui atrás de curiosidade, porque eu sempre tive muita vontade de conhecer toda aquela região, e Praga principalmente, porque é uma cidade muito bonita. É a sexta cidade mais visitada da Europa. E é uma cidade belíssima. E então eu acreditava que eu tinha que conhecer de uma forma ou outra. E fui. Fiz toda a viagem, voltei, fiquei 2 anos, e depois a gente vai conversar ainda durante o podcast, mas surgiu a história que daí de onde veio o livro. Tanto é que Praga foi uma das únicos países ali, né, cidades que a Segunda Guerra Mundial não soltou suas bombas, né? Exatamente. Pra preservar a história, porque eles queriam, acho que fazer não sei se era um museu ou converter em alguma coisa aquela cidade ali. Então não foi bombardeada. Então por isso que preservou as 100 torres de Praga, né? Exatamente. E é conhecida, né, como a cidade das 100 torres, né? E tem lugares lá que são... O Castelo de Praga tem história de 1000 anos. Por exemplo, a Ponte Charles, que inclusive a Ponte Charles aparece na capa do livro, que é uma das torres de pólvora que tem lá, ela tem 600 anos de história. E, coincidentemente, essa ponte é por onde o protagonista cruza todos os dias para ir de casa para o trabalho e vice-versa. E adentrando já na tua obra, como que nasceu esse livro? Essa é uma pergunta interessante, porque nasceu da seguinte forma. Sempre se diz, e é natural a gente ter um planejamento, acho que é para a maioria das coisas da vida. Algumas coisas acontecem por acidente, ou talvez de uma forma você imaginava que chegaria aquilo, mas não da forma que você planejou. E este livro nasceu da seguinte forma. Era a semana de Corpus Christi no ano de 2022, que era bem frio, e eu estava com dor de garganta porque eu não conseguia, porque eu sou professor, como eu comentei com vocês, e eu estava uma semana sem trabalhar, aquele tempo nublado, frio, a semana toda. Então, uma noite eu fui dormir, acho que era de segunda para terça ou terça para quarta, e eu acordei no meio da madrugada e não consegui voltar a dormir, e o livro nasceu ali. Mas aí você me pergunta, as pessoas às vezes perguntam, mas você tinha pensado em fazer uma história antes? Não, nunca pensei. Nunca pensei. Pode ser que no meu inconsciente essa história existia de alguma forma ou outra. Então eu levantei da cama, eu sei que eu fiquei mais ou menos 1h30 escrevendo. Eu fiz um rascunho do livro, criei um título. Até depois a gente pode conversar. Era um pouquinho diferente, mas tinha Praga no nome do título já. Esse Vixe que eu coloquei depois. E escrevi personagens, assim, um pouquinho do cenário, característica dos personagens. E depois eu fui dormir para descansar um pouco, porque daí o sono voltou. E depois eu acordei de manhã e comecei a escrever. Acho que mais ou menos uma semana, por ali escrevi umas 90 páginas do livro. Nossa. Foi Foi um boom criativo. Realmente. Rendeu bastante naquela semana. Mas e essa ideia, tu consegue nos explicar de onde é que ela surgiu, assim? Você acordou, falou, vou escrever um livro. E, por exemplo, essa conexão da história, porque eu lendo o livro é uma história muito conexa, né? Então, tu fica pensando, como é que ele teve essa criatividade, acordou e falou, agora eu vou começar a escrever. E aí começou, sabe? De onde é que surgiu isso? Ronan, realmente, eu procuro explicações até hoje para isso. Que legal. Eu não saberia dizer, mas eu sei que realmente foi assim que aconteceu. E parece que de alguma forma, por eu ter escrito tanto nesses primeiros dias e ter feito todo o rascunho da história,
realmente, parece que eu tinha planejado já Uhum. muito disso. Por isso que eu digo que talvez estava no meu inconsciente de alguma forma ou outra. E eu fui escrevendo, fui fazendo. E depois eu fui fazendo todo o livro. Eu não fui fazendo planejamento, porque eu fui fazer uma mentoria. Com a Dani Sakugawa, que é uma guru do mercado, ela é de São Paulo, sobre livros, escrever livros, tudo sobre livros. E ela sempre deixava muito claro, você precisa planejar o livro para não se perder, para que a história tenha sentido, e toda aquela questão. E eu realmente não fiz, eu tirei tudo daqui. Só que eu fui ajustando a história conforme eu ia escrevendo, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para seguir regras, eu gosto de criar as minhas próprias regras. Entende? E o livro foi desta forma. E agora, já vou dar um spoiler para quem nos assiste aí, que eu estou fazendo o próximo. E eu juro que eu sentei e eu tentei planejar. Não consigo. Comecei a escrever, deixei o planejamento de lado. Comecei a escrever o próximo e ela vai tomando rumo. E chega no final, porque que chegou ao final e eu sei que o outro vai dar certo também. Vai encaixar. Sem planejamento. Mas aí eu lembro que você comentou, acho que foi até num vídeo teu do Instagram, que o seu segundo livro é linkado com algumas coisas desses, né? Isso que eu acho fascinante, sabe? Esses links sem planejamento. Sabe que eu fiz uma conexão? E a princípio, Ronan, esse ponto é interessante porque eu também não tinha pensado em conectar. Apesar do primeiro livro, ele permitir uma continuação para o próximo, que é o que eu estou fazendo agora, eu não tinha pensado em fazer a ligação do segundo com o primeiro. Mas, da mesma forma, eu estava escrevendo agora, estou com umas 40, 50 páginas do segundo livro escrito, e um dia me surgiu, eu pensei, porque a gente tem bloqueio criativo. Às vezes você fica ali, por exemplo, 10, 15 ou 2 semanas sem escrever. Ou até um mês, porque não vem ideias. E quando as ideias vêm, eu tenho que fazer. Eu não posso, por exemplo, anotar a ideia central e fazer depois. Não funciona. Eu tenho que sentar na medida do possível. Eu não posso parar. Se eu estou no meio de uma aula, eu não posso parar. Sim. Mas, de qualquer modo, então, se eu tiver a possibilidade, eu sento e eu vou escrevendo. E eu pensei numa forma de ligar o livro 2 com o livro 1. O livro 2, por exemplo, quem vai ler depois, a princípio, não impede fazer a leitura dele primeiro e depois fazer deste. Mas eu altamente recomendo que venha este pro primeiro. Até porque quem adquirir o livro 1 e fizer a leitura, não jogue fora o livro, porque depois provavelmente vai ser interessante ter ele para fazer a leitura do 2. Eu acho que ninguém joga fora livro, né? Não, acredito que não, mas as pessoas podem querer doar. Né? Mas eu digo no sentido de que, por exemplo, porque neste livro aqui, o personagem ele vai investigando, então o leitor vai descobrindo junto com ele tudo que tem que descobrir na história. E o livro 2, por exemplo, se você tiver o livro 2, o livro 1, e você está lendo o livro 2, quando chegar o momento de decifrar um código e você tem o livro 1, você pode ir para o livro 1 e decifrar o código. Não precisa esperar andar com o personagem para decifrar lá na frente. Sim, vai ficar uma espécie de manual. Isso. Então a pessoa pode pensar assim, por que eu vou esperar 2, 3 capítulos, porque ele vai decifrar mais para frente? Porque é a lógica, né, para aprender o leitor. Se eu posso segurar um pouquinho aqui pro livro 1 e tentar decifrar o código, depois voltar e continuar a leitura. E quando vai chegar lá na frente, vai encontrar o código e já vai saber o código decifrado, entende? Que massa. Mas tem as duas formas, ou decifra ou continua. Daí a pessoa vai escolher. Que legal. E quanto tempo demorou para ficar pronto esse livro? Ronan, esse livro, para fazer a escrita dele, foram 9 meses. Foi rápido. Foi um tempo bem rápido. Porque ele tem 67 capítulos, né? Isso, são 300 páginas. É bastante coisa. Então eu escrevi ele em 9 meses. Porém, depois vem toda a parte. Eu fui atrás de editora. Tive que fazer toda a busca, porque eu não sabia nada do processo de editora, absolutamente nada. Justamente por isso que eu fui fazer a mentoria. Então eu fiz essa mentoria e fui aprendendo no meio tempo ali. Daí, como enquanto eu fazia o curso,
eu ia aprendendo algumas coisas, então eu segurava um pouquinho. Fui atrás de editora, fizemos uma busca por editoras, recebemos algumas propostas, aí você tem que fazer a seleção dessas editoras sem ter muita certeza do que está fazendo, porque a gente não conhece o mercado. Mas nós fomos, assim, depois de pensar muito, então, veio o processo da editora, tem reunião, tem contrato, tem que ver com a advogada. Depois, nesse meio tempo, a mentoria me recomendou uma leitura crítica, que é um processo em que uma empresa contratada, especializada, faz a leitura do seu livro antes da publicação e eles avaliam o potencial do seu livro e dão sugestões de melhoramento, trocas ou correções, o que quer que seja. Felizmente, eu tive recebi um relatório de 10, 12 páginas bem favorável. Teve vários ajustes que eu fiz, que eles me sugeriram, inclusive trocar o nome de alguns personagens, né? Porque eu tinha colocado nomes de personagens russos, basicamente, tipo Dostoiévski, toda aquela história. Mas ele tem uma certa imigração russa na República Tcheca, né? Tem influência. Tem influência russa, tem alemã. Exatamente. Então não estaria distópico, né? Se fosse continuar com o nome russo, né? Isso. Mas aí sabe o que aconteceu? A leitura crítica sugeriu a troca porque eram nomes um pouco difíceis de pronunciar. E talvez para nós aqui do Brasil tenha um interesse, um dos meus objetivos mais tarde é traduzir para os outros idiomas o livro. Mas a princípio para nós, como é o meu mercado principal, meu mercado imediato... Sim, é nacional. Então seria o legal e o ideal colocar nomes mais fáceis de ler. Ian Blasé, que é o personagem principal, é um nome nativo? Isso aí. Eu fiz pesquisa, tanto dele e para todos os outros personagens, eu fiz pesquisas de nomes tchecos, masculinos e femininos, primeiros e segundos nomes e sobrenomes para fazer com pessoas com nomes de lá. E para quem não sabe, uma curiosidade sobre a República Tcheca, lá eles comemoram o dia do teu nome, né? Então eles comemoram o aniversário e o dia do teu nome. Então, por exemplo, Daniel, um exemplo, tem o dia de todos os Daniéis. Aí eles vão comemorar o dia do Daniel. Então é legal, tem até um manual sobre nomes, né? Que é um livro da República Tcheca, né? Que tem todos os nomes lá, que eles... Tá nesse hall de comemorações, por exemplo. O interessante da língua tcheca, assim, mas aí eu tive que moderar um pouco também, Ronan, porque os nomes tchecos são... O vocabulário, a língua em si é uma língua bastante difícil. Porque ela é salvo engano, de origem eslava. E é outra árvore, totalmente diferente da nossa. É russo, ucraniano, toda essa parte aí. Então eu tive que pegar uns nomezinhos mais facilzinhos para ficarem pronunciáveis. Até porque quem leu, por exemplo, os livros do Dostoiévski, você tem que pronunciar aqueles nomes como Raskolnikov, que eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas aí quando você chega na hora de ler o nome, você acaba inventando uma palavra para facilitar. É um trava-língua o nome, né? Trava-língua. Ou você passa, às vezes, porque eu não faço mais leitura labial, por exemplo, dos livros de ficar lendo Cássio, Felipe, Código. Eu leio mentalmente só os livros. Então, às vezes, quando tem nome de alguma coisa complicada, eu passo direto. Não fico pronunciando o nome. E falando em nome, eu vi que no livro você especifica bastante as ruas, os locais. Pegou rua X, rua Y, seguiu. E esses nomes são complexos, né? Exatamente. E por exemplo, eu não consegui pronunciar nenhum, na verdade. Não sei se na minha cabeça pronunciou certo esses nomes, né? Porque como não tenho contato com a língua, a gente não sabe se pronuncia certo. Tanto faz um abrasileirado da pronúncia, né? Mas ele é bem complexo o nome. Imagina tu colocar vários nomes dessa forma. E ainda mais de algo que aparece frequentemente no livro, né? Se torna maçante a leitura, né? Exatamente. Dificulta e tira a cadência, o ritmo da leitura. Então eu tive essa preocupação. Realmente, tem algumas ruas que têm um nome, mas aí tem uma questão interessante que é o seguinte. Como eu comentei antes, você também foi, em virtude da sua pergunta, que eu estive lá. Então, inclusive o bairro de Malá-Strana, que é onde o protagonista vive, é um dos mais famosos, dos principais de Praga, um dos mais antigos. E então eu tentei colocar, porque o livro tem muitos elementos de realidade. Então fazer com que a pessoa que lê o livro
Ela vai acompanhar o protagonista no ritmo dele Uhum. e ela vá passeando pela cidade junto com ele. E se ela tiver curiosidade, como eu tenho, porque eu sou leitor e eu sou curioso também, às vezes eu paro o livro, vou lá pesquisar o nome do local, digito no Google para ver uma foto, pelo menos para eu entender melhor o que que é. Ou se eu vejo alguma palavra, não sei, qualquer palavra que tenha relação com a língua de lá ou que me chama atenção e eu não conheço, eu vou pesquisar o que que significa a palavra. Às vezes até a pronúncia. Se eu acho a palavra interessante, eu vou atrás da pronúncia. Então eu coloquei um pouquinho sim, até para dar uma ideia de que para as pessoas verem que é realmente de lá. E para tornar mais. Até para as pessoas, por exemplo, o dia que o livro for traduzido para o tcheco, porque eu tenho essa pretensão, as pessoas realmente vou ler o meu livro e a pessoa vê. Imagina a pessoa que tem um nome, ela lê lá e aparece o nome da rua dela e ela mora naquela rua. Sabe aqui na minha rua? Como assim? Ah, legal, não, Entende? é muito legal. E você comentou também que para escrever o livro você fez várias viagens no Google Earth Aham. para sintonizar, para também fiz essas viagens para ver como é que é o local, né? E é super interessante porque tu pega o livro e coloca no Google, dá certinho, sabe? Você consegue ah, visualizar o que você lê. Isso é muito legal, porque não fica só no campo da tua imaginação, né? Tu consegue ter visualizar o local, onde é que ele vive, onde é que ele passa, sabe? Até a hora que ele vai na catedral ali, né? Sabe? Então, tu consegue visualizar isso eu acho muito interessante. E esse trabalho desse campo de levantar as ruas e tal, demorou muito tempo pra te conseguir fazer isso? Eu fiz da seguinte forma. Como eu tinha feito a viagem, tinha várias fotos da cidade e vários vídeos. Eu gravei muitos vídeos da cidade. Então eu olhava as fotos minhas, olhava os vídeos também, assistia os vídeos e às vezes, dependendo do local que se encaixava na história, eu pausava o vídeo e fazia uma descrição do que eu estava vendo. E o Google Earth, como você comentou também, fiz várias viagens aéreas pela cidade. O Castelo de Praga, por exemplo, olhava de ângulos diferentes, porque, por exemplo, é lógico, de cada ângulo que você olha, você vai ver uma coisa diferente. Então, às vezes eu tentava pensar, esse ângulo não parece muito legal. Daí eu girava, fazia em torno do castelo, encontrava um ângulo mais interessante. Porque em muitos momentos, como você comenta, quando, por exemplo, ele senta no Parque Letna, que é um parque lá no alto, que você enxerga o rio, o Moldava fazendo a Moldava. curva. Então você vê todas as pontes. Então muito do que tem no livro, Rondão, são coisas que eu, por exemplo, aquela visão toda que ele descreve que um dia ele vai sentar no Parque Letna são coisas que eu vi quando eu estava lá. Que massa. Então eu usei tudo aquilo, todos aqueles elementos de realidade que eu tinha, e daí eu assistia os vídeos no celular, olhava de novo e via assim, descrevendo. Inclusive descrevia o clima, se estava ensolarado, conforme os vídeos que eu tinha. Porque ele se passa mais numa época de inverno, porque eu estive lá no inverno. Então realmente, assim, eu fiz como você comentou, parece bastante realista, porque eu tive essa preocupação de que a pessoa leia, se sinta, imagine. E o personagem principal, o Ian, ele é inspirado em quem? Uma pergunta interessante. Esses dias um leitor de Salvador que adquiriu o meu livro, ele me perguntou, e aí, confessa? Eu falei assim, confessa o quê? Ele disse, o Ian não é o teu alter ego? Eu falei, olha, já tinham me perguntado antes, eu sempre digo para as pessoas, e o que é real? Eu não tive pretensão de me dissociar totalmente do protagonista. Não tive essa pretensão. Até porque, por exemplo, pensando... Não querendo me dissociar totalmente, criar um personagem totalmente diferente da minha personalidade, se eu fizesse isso, eu acredito que até por ser meu primeiro livro, me daria muito trabalho e eu não sinto que ficaria uma coisa verdadeira. Entende? Eu acho que colocando um pouco das características minhas, obviamente que tem ficção na história, é uma história de ficção, mas tem elementos meus e até porque seguindo a linha de raciocínio de colocar os pontos da cidade, o que eu senti, o que eu vivi,
o que eu observei enquanto eu estive lá, acho que fazia sentido também eu colocar um pouco de mim mesmo do livro. Nunca foi uma pretensão me colocar dentro do livro, mas também não foi uma pretensão me dissociar totalmente da história. Então Entende? o Ian, eles têm a personalidade inspirada na sua. Tem uma parte que é inspirada na minha. Ah, que legal. Que legal, porque eu vi que ele é jornalista, né? E por que coincidência. Coincidência, né? Jornalista e é um jornalista renomado até. Tanto acho que ele é o 02 na escala ali Da empresa. na empresa, né? Aham. Então, é interessante essa classificação, sabe? E uma coisa que eu não entendi no começo do livro, quem lê já vai saber, é o sonho que ele teve. Ok. Ele teve um sonho e aí depois ele teve um contato real, Faz sentido esse teu raciocínio. sabe? E aí, porque eu até então achei que, na minha imaginação, era uma ideia da cabeça dele. Então ele teve um sonho, aquilo que ele viu não era tão real, somente ele tinha visto, mas depois foi desencadeando a história e aquilo virou algo real, algo palpável, né? Mas o sonho que ele teve foi da mente dele, foi antes dos acontecimentos, foi o primeiro acontecimento, né? Foi o sonho. Isso aí foi o sonho, que o sonho é o gatilho. O gatilho. Para que, exatamente. Então, o sonho é o gatilho para que outros elementos, como você comentou, que depois, de uma forma ou outra, viram elementos da realidade da própria história. Mas até aparentemente, no começo, realmente parecia um sonho. Até porque o dia que ele se exercitava à beira do rio Moldava, que aparece no começo, na primeira página, ele estava sem óculos naquele dia. Então ele tem um pouco de dificuldade de ver, não sabia se ele estava vendo. Mas só que daí no momento, conforme você vai lendo, você descobre que tudo aquilo que aconteceu era um sonho. Então a partir daí começam a acontecer todas aquelas questões, todas que vão levando ele de um lugar para o outro na cidade, até que ele descobre. Você já está quase na página 100, né? Até aí já aconteceu bastante coisa. Mas tem muita coisa pela frente ainda. Eu não cheguei nos códigos ainda, né? Ainda não. Parece que até pela página 130, eu acho, ele começa a desvendar os códigos ali. Eu vi que ele faz uma analogia com o 7, né? Porque ele chega no lugar que ele é vendado, ele começa a contar os passos, começa a contar as escadas e tudo fecha em 7. E curiosamente o livro tem 67 capítulos. Tem alguma coisa a ver isso ou uma mera coincidência? Na verdade, não é uma mera coincidência. Isso também foi um planejamento. Porque eu pensei assim, como eu gosto muito de histórias, eu sou muito fã de Dan Brown. Já li todos os livros dele, assisti a todos os filmes, inclusive estou curioso pelo próximo livro dele, que vai se passar, curiosamente, na cidade de Praga. O Segredo Final, que vai ser lançado em setembro. Então, e sendo fã dessas histórias, eu gosto de, não sei, de alguma forma ou outra fazer com que as pessoas que façam a leitura, além de fazer elas pensar, que elas aprendam coisas, porque o livro tem muitas coisas que eu acredito que, curiosidades em si, forma de fazer as pessoas refletir, porque ele também tem um lado mais filosófico, né, de reflexão. Então, sim, essa questão do 7, por exemplo, explica, ele foi intencional. Porque, por exemplo, quem assiste bastante esses tipos de filme, agora eu tô reassistindo a série Prison Break, que é uma série muito famosa lá da primeira década do ano 2000. Então, o protagonista da série, o Michael, é muito inteligente, planeja tudo e nada é por acaso. Entende? Você olha assim e você pensa que não faz sentido nenhum, e quando a história vai andando, você vê que aquilo tinha todo sentido. Então, realmente, foi planejado. E tudo que tem aí dentro, Ronan, de uma forma ou outra, foi tudo planejado. Mas como eu falei no começo, né? Eu não fiz o planejamento do livro, eu fui planejando tudo aqui dentro. Foi acontecendo. Foi acontecendo, daí eu fui encaixando toda a parte dos acontecimentos dentro da história. Pá, que legal. E essa sociedade, ela existe ou foi uma criação? A sociedade é uma sociedade secreta que eu criei. Essa é ficção. Essa sociedade é ficção. Porque assim, como eu comentei no começo, eu sou uma pessoa bastante curiosa. Então, eu tenho curiosidade, assim, de saber, assim, os detalhes de tudo. Às vezes, quando alguém pede para eu fazer alguma coisa, qualquer coisa, às vezes eu acabo questionando demais, entende? Porque eu quero saber por que a pessoa quer que eu faça aquilo,
às vezes o que ela espera daquilo, entende? Eu quero saber, não só porque ela me pediu eu tenho que fazer, entende? Por que você quer que eu faça isso? Uhum. Então a sociedade eu criei porque eu acredito que o conhecimento liberta, em primeiro lugar. Conhecimento liberta e assim, acho que se a gente não tem conhecimento, a vida já é difícil, assim, acho que no geral, mas quando você não tem o conhecimento necessário para saber lidar com os acontecimentos da vida, fica mais difícil ainda. Eu acho que a leitura te dá todo esse suporte para te ajudar, não tornar a vida mais fácil, mas você saber enfrentar as questões mais desagradáveis da vida de uma forma mais fácil. Entende? Então a sociedade justamente, ela é uma sociedade baseada no conhecimento. Daí você, eu não lembro agora exatamente você já chegou na parte da sociedade, eu acho que ainda não, Já. né? Já chegou? Tá. Então a gente não vai dar muito spoiler Não. aqui, mas você viu que a forma que ela foi construída é uma forma diferente, porque Sim. eu sinceramente não li em nenhum lugar uma sociedade secreta que tem esse tipo de estruturação. E para participar dela você precisa fazer aqueles passos, e certas né? características necessárias para Exatamente. para Então, estar ali incluso, né? Exatamente. Não é assim porque você existe você vai entrar na sociedade. Não, né? não. Isso que eu acho interessante. Achei bem interessante. Até tentei pesquisar, mas não achei nada também. Feito onde isso deve ser. Mas sabe que quando eu fui, eu tive essa preocupação, Ronan, quando eu estava escrevendo o livro, teve muitas coisas que eu coloquei no livro e eu fui ao Google pesquisar para ver se não existia alguma coisa para depois ninguém vir me acusar de plágio, entende? Uhum. Então, tudo que tem no livro, até eu digitei até a sigla da sociedade e também não aparece não aparece nada. Nada. Então, eu sabia que eu estava criando alguma coisa que pelo menos ninguém podia me acusar de cópia. Você quer original. E você comentou que o conhecimento ele é libertador, ele através do livro tu consegue ter uma expansão maior de conhecimento, consciência, entre outras coisas. E ali ele comenta, né, que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque se tu é ignorante, tu não questiona, tu só segue. Exatamente. Né? É interessante pensar nessa questão, porque justamente a gente fala que o livro fala da ignorância de não saber as coisas, não é de você ser inocente. Não, sim, De você ser inocente, essa questão. E justamente porque acredito que se você, como dizem, quem procura acha. Né? Então acredito que se você vai atrás de muito conhecimento, você vai ler. Eu sou entusiasta da filosofia, eu gosto muito de filosofia, tanto que eu coloquei muitos elementos tem no bastante livro. citações filosóficas. Né? Filosóficas. Então, assim, eu acredito que se você tem muita curiosidade, você vai investigando muito, descobrindo muitas coisas, existe até um momento, que tem umas passagens no livro que são alguns diálogos em que você acaba muitas vezes perdendo gosto pela vida. Porque você vai acabar chegando à conclusão de que nós somos, como Schopenhauer diz, que o Schopenhauer também aparece no livro. Bastante. Que nós somos somos miseráveis lutando por um pingo de felicidade nessa terra, nessa vida, nessa existência. Porque, como você também disse, assim, acredito que querer saber demais também é um problema, né? Porque é justamente isso, você vai começar a se questionar demais, você começa a questionar tudo que você tem ao redor, tudo que você vive, e a filosofia, por isso que eu acho que se você for pro lado da filosofia, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque se você entra numa filosofia muito existencialista, por exemplo, Nietzsche, que é bem... Eu não curto Nietzsche. Nihilista, eu não curto. É bem não curto a pesado. pegada do Nietzsche. Pois é. Eu, particularmente, né? Tem quem gosta. Eu não sou tão fã do Nietzsche. Eu sou mais fã de Schopenhauer, que não é nada leve também. Não é nada leve. E recentemente, já faz mais ou menos uns 2, 3 anos, que eu descobri um outro filósofo romeno, que é muito pouco conhecido no Brasil, que se chama Emil Cioran. Ele é muito existencialista. Eu gosto demais dos livros dele. Eu leio e eu escrevo. Agora, no livro novo, também tem mais existencialismo do que esse aqui ainda. A filosofia está um pouco mais profunda, porque o protagonista tem que passar por uma evolução. Claro, ele tem que sim. E se ele tem essa profundidade de pensamento aqui no livro 1, faz sentido que no livro 2
isso seja mais profundo e que ele tenha as crises existencialistas e que ele sofra mais por essa questão. Então, realmente, e ele vai descobrir outras questões dele, ele vai fazer terapia, ele vai ter um diagnóstico, então outras coisas vão vir à tona ainda. Então ele vai investigar toda essa questão. E essa questão vai se aprofundar. Essa questão da crise existencialista, ela tem a ver com a filosofia, de tu questionar a questão da existência, do porquê estar aqui, da felicidade, do teu tempo, das tuas ações, ou a percepção como que tu olha a vida? É uma boa pergunta. Eu acredito que pode ser um pouco dos dois. Não saberia dizer com certeza, mas acredito que tem os dois elementos. Porque eu vejo que se você filosofa com uma percepção de vida diferente de crise existencial, tu vai ter uma nova noção daquilo do que tu tá pensando. Agora, quando tu vai com uma filosofia predeterminado a encontrar o que tá no teu subconsciente, tu vai encontrar aquilo. Você está em busca daquilo. Tu tá em busca daquilo. Então, as palavras vão se amoldar para aquilo que você quer. O que eu penso da filosofia, né? Uhum. Então, por isso que a filosofia é legal. Porque você pode ter uma forma de pensar, uma forma de entender e outra. A mesma frase. Exatamente. Sabe? Então, às vezes, esse conflito existencial, às vezes é uma questão até da percepção que tu tem da vida. Isso que eu achei legal no livro, sabe? Essa percepção que ele tem ao redor da vida dele, sabe? Porque ele é um cara que ele busca conhecimento. Ele vai bastante na biblioteca de Clementinum, né? Clementinum. E lá é onde ele passa muito tempo. Até ele comenta que em uma vida só ele não conseguiria absorver todo o conhecimento que ali está. Exatamente. Né? E isso eu acho muito interessante, por causa que em uma vida é impossível absorver todo esse conhecimento do mundo. Ou seja, tu é um ignorante a vida inteira. Exatamente. E sabe o que você me faz pensar agora? Eu ouvindo você, chegando a uma conclusão. Me parece que o protagonista da história ele é um pouco patológico já. Ele está num nível mais patológico. Porque ele busca conhecimento, mas conforme ele vai se aprofundando, vai descobrindo as coisas, aquilo faz sofrer. Uhum. Mas ele continua indo atrás. Porque parece que de uma forma ou outra ele se sente realizado com aquilo. Entende? E eu não sei se talvez você conheça, acredito que sim, que é o Luiz Felipe Pondé. Muito. Que é muito, ele é muito conhecido. Gosto dele. Eu também gosto muito dele. E ele fala, ele diz que não... Assim, se você não passar por grandes sofrimentos na vida, as chances de você ser um idiota na vida são altíssimas. Então, eu particularmente concordo. Porque eu acredito assim que o sofrimento... A gente os melhores ensinamentos, eu acredito que vem por meio do sofrimento. Pode parecer ser uma visão trágica, mas eu acredito que sim. Porque eu acredito que eu aprendi muitas coisas, obviamente que a gente sabe que o que pode valer pra mim pode não valer pros outros, né? Uhum. Mas pelo menos pra mim, na minha opinião, eu acredito que sim. Que eu me tornei a pessoa que eu me tornei. Talvez eu tenha chegado a escrever um livro, agora me tornando escritor, porque talvez eu tenha passado por muitas provações na minha vida que para as outras pessoas pode ser que não seja tudo isso, pode ser que eu esteja exagerando se alguém me olha de fora, entende? Então acho que por isso que a gente às vezes não pode, às vezes não, acho que a gente não pode querer generalizar a nossa experiência aqui, dizer que para todo mundo é igual, porque cada um sabe a vida que tem, pelas provações que passa. Uhum. Mas eu acredito que sim, eu acredito que se você que é a mesma visão dele, por coincidência, de que se você não passa por grandes sofrimentos na vida, as chances de você ser um idiota são muito grandes. É verdade. Concordo contigo. E concordo ainda até na questão de que, claro, um exemplo bem... Mas como que a gente sabe que o fogo queima? Porque quando tu bota a mão, dói. Então, se não doesse, toda vez a gente estaria se queimando. Exatamente. Então, o sofrimento, ele faz parte da tua vida. Pra tu não repetir aquilo ali. Então, concordo com esse teu pensamento e com essa tua visão. Você dá um exemplo bem simples, mas que é bem verdadeiro. E é igual uma prova. Tu vai saber a resposta quando tu erra. Quando tu acerta, tu esquece. Mas aquilo que tu errou, tu não esquece mais. Esquece. Não esquece mais.
Isso é verídico. E essa questão da melancolia, você comentou no começo que é uma pessoa mais melancólica, por incrível que pareça, o Ian também, ele é melancólico. O que seria essa melancolia? Olha, o que seria melancolia? Já era investigada por Aristóteles há mais de 2000 anos, mas eu acredito que assim, a melancolia no meu caso é a questão de ver o mundo. Por exemplo, eu não consigo, Acácio, Felipe, não consigo ver o mundo em grandes alegrias como as pessoas no geral veem. Entende? Porque eu acredito que, como tudo é passageiro, tudo é efêmero, e não sei, me parece que, por exemplo, uma alegria. Eu acredito que, porque pensa só, não sei se você concorda comigo, me parece que o sofrimento é sempre mais verdadeiro do que a alegria. Porque quando você está sofrendo mesmo. A gente sabe que muitas vezes, em muitos casos, a gente finge alegria. É ou não é? Finge para estar naquele ambiente. Exatamente. Até para ser aceito no ambiente, você tem que fingir alegria muitas vezes. Entende? Então eu acredito que o fato de eu ser uma pessoa melancólica, eu vejo dessa forma. Eu vejo e olho, eu não consigo ver o mundo como a maioria das pessoas veem. Eu tô aqui, tô com os meus amigos, entende? Tô feliz, tô bebendo, tô conversando. Eu olho para aquilo tudo e eu acho, às vezes, assim, eu sei que muita gente não gosta disso, que pode até parecer ofensivo ou arrogante, mas eu acho muitas vezes, dependendo do conceito, uma grande bobagem. Porque porque a gente busca nos prazeres, e são prazeres fugazes, porque muitas vezes você se diverte o dia todo, ou pensa que se diverte, acaba o domingo, você vai para casa com depressão, porque tem que começar segunda-feira. E daí, por isso que para mim não parece sentido, por isso que a melancolia para mim faz todo sentido, porque ela me parece muito mais real, entende? E esse divertimento que as pessoas veem na socialização, nos encontros sociais, em tudo no geral, eu não consigo ver isso. Eu nunca vi isso, entende? E nem por isso significa que eu seja uma pessoa triste, entende? Porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa bastante realista, assim. Mas eu tenho as minhas alegrias, mas as minhas alegrias normalmente são um pouco diferentes do que as alegrias tradicionais. E de forma alguma é que eu estou dizendo que eu sou uma pessoa diferente, o que eu quero ser ou parecer diferente. Não é nada, eu simplesmente sou assim, porque todo mundo tem a sua forma de ser. Ronan, mas eu não acho assim. Eu acho que a vida não é tudo que as pessoas acham que é. E às vezes acho que a vida é uma grande tragédia, né? Mas e que nós temos os nossos momentos de alegria. Porque se você pensar na felicidade, por exemplo, o que é a felicidade? É difícil de definir. Quem é que sabe a definição da felicidade? Então, quantas vezes como é que você sabe se você está feliz ou não? Então, são todas essas questões assim de você pensar, investigar. Eu não sei, assim, é tudo muito subjetivo. É um terreno perigoso, muitas vezes, porque se você começa a investigar demais, você às vezes acaba se estressando com as pessoas ao teu redor, porque elas acabam dizendo, mas o que é isso? De onde que você tirou isso? Por que você está fazendo isso? Nossa, a pessoa mudou, tu não era assim, entende? Então tem todo o seu risco, mas hoje eu não tenho medo de me afirmar melancólico, entende? Eu tô aqui conversando com você, por exemplo. Eu, sinceramente, estou gostando muito da conversa. Acho que está sendo muito legal. Que bom. Estou gostando mesmo, de verdade. Estou gostando muito. Mas, por exemplo, se eu for talvez a um outro lugar amanhã depois de dar uma entrevista, pode ser que eu não goste da entrevista. Eu vou ter que fingir que eu gostei, que eu saí de lá feliz, entende? E para mim não faz sentido fazer isso, entende? Concordo Então, por isso que eu acho perfeitamente. que a melancolia ela é mais sincera. Eu acho que ela faz mais sentido do que a alegria, do que a felicidade em si. Nesse teu tópico, a gente tem uma frase muito legal que a gente usa bastante, que é a felicidade de uma vida medíocre. Sabe? Porque tem gente que é feliz com a vida medíocre que tem, achando que indo pra uma festa, bebendo, fazendo abuso de várias coisas, aquilo é uma felicidade. Mas é uma felicidade na vida medíocre, porque aquilo não vai te trazer
um retorno nenhum, sabe? Então, isso que você falou da felicidade é um ponto bem, bem interessante, né? Porque se tu for definir ela, é difícil. Tu definir o que é felicidade, porque ela é subjetiva, né? Subjetivo. Você pode transferir isso para um bem material, mas quando tu consegue aquele bem material, tu vê que não é tão feliz o quanto deveria ser quanto adquiriu. Aí tu transfere essa felicidade para outra coisa. E isso vai fazer essas transferências de felicidade sem nunca encontrá-la necessariamente. Então, cai bem naquilo que tu falou. E a melancolia não, a tristeza ou algo que tu sente mesmo isso. Sabe? O Schopenhauer tem uma frase que ele diz que a vida oscila, não vou lembrar exatamente como é, mas a vida oscila como um pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você tem a ânsia, você está buscando aquilo. Quando você consegue aquilo, você já entra em tédio porque você precisa buscar outra coisa. E a vida fica nesse pêndulo assim, sempre oscilando. É verdade. É verdade. E eu faço esses questionamentos porque o personagem principal, ele navega bastante nessa filosofia, né? Então, quem lê o livro vai entender o que a gente está conversando aqui. Exatamente. Porque eu até faço a pergunta, essas buscas filosóficas, citações que estão no livro, como que você fez isso para conseguir encaixar as situações, as conexões, sabe? Ronan, essa é uma pergunta interessante e daí volta àquilo que nós conversamos antes, o fato de que, por exemplo, eu não planejei o livro, não fiz um pré-planejamento e eu tenho certeza de que se eu tivesse feito o pré-planejamento, eu não seria feliz escrevendo o livro. Né? Sim, porque ia ficar limitado. Eu ia ficar preso. Poxa, eu tenho que seguir isso e aquilo porque eu fiz dessa forma. E eu não queria isso. Então as ideias foram surgindo ao longo da história e eu ia encaixando no meio. E daí quando eu pensei, por exemplo, você viu que tem as frases filosóficas, as citações, eu pensava, essa aqui ficou legal. Você viu bem? Então, porque eu posso encaixar uma outra mais pra frente, que de uma forma ou outra vai ter uma conexão com a personalidade dele, e com o que ele tá descobrindo, com o que ele tá buscando, e que mais futuramente, ou de uma forma ou outra, aquela frase, aquela citação, por exemplo, ou aquilo que ele recebe umas correspondências, também um e-mail, vai fazer uma provocação para que ele descubra outro fato mais adiante, entende? Eu fui encaixando, Ronan, realmente, assim, sendo bem sincero, eu não fiz planejamento nenhum, fui fazendo e fui conseguindo encaixar. Aí ficou muito perfeito, na verdade. Sem bajulação, ficou muito bom mesmo. Muito bom. E a questão do tempo. O que é o tempo pra ti? Olha só, o tempo pra mim é o bem, a coisa mais valiosa que existe, que dinheiro nenhum pode comprar, e o bem mais e o que as pessoas mais desperdiçam, no geral. Porque se as pessoas soubessem o valor que o tempo tem, eu tenho certeza de que as pessoas repensariam muitas das atitudes delas do dia a dia. Inclusive, de ficar correndo atrás, muitas vezes, de ser feliz o tempo todo. Porque o fato de você estar correndo atrás da felicidade o tempo todo já gera um estresse. Ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje. Né, que é essa busca por performance, por todo mundo ser feliz, entende? Então, acho que, resumindo, o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos, a mais desperdiçada. As pessoas realmente não têm noção, porque assim, e quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, né, eu já tô nos meus 36, né? Tá louco. Pois é, meus 36, não sei se é mais velho, não sei o quanto é, mas assim, e depois que eu comecei a estudar bastante filosofia, eu comecei a ter muita percepção disso. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque se você for se preocupar com o tempo todo, você acaba ficando um pouco paranoico. Porque você vai se preocupar em aproveitar o tempo todo. Entende? Isso também não existe. Há momentos na sua vida que você vai ter que deixar essa preocupação um pouco do tempo de lado. Por exemplo, sentar, relaxar, descansar. Mas é isso, Ronan. O tempo é o nosso bem supremo. Concordo contigo. E ele faz pensar muito, né? A questão do tempo.
até pelo Ian, né? Que ele valoriza muito o tempo dele. Então ele não precisa falar que ele gosta de alguém. Só dele estar com aquela pessoa, já tá dando um tempo pra aquela pessoa, já é o gostar. Sabe que isso eu acho que é a maior prova de que você gosta de alguém é passar tempo com essa pessoa. Eu acho que é a maior prova. Porque, como a gente sabe, é fácil você dizer eu gosto de você, acho você legal. Mas tu nunca vem passar um tempo comigo, daí qual que é o sentido? Eu já desconfio, já acho que não tá sendo muito sincero não gosta aí, né? tanto, Não né? gosta tanto, né? Acho que tá inventando alguma coisinha por aí, não quer ser sincero. Mas eu acho que é assim. O tempo que você passa com uma pessoa é o maior presente que você pode dar pra ela, porque você sabe que o tempo não volta, né? E nós, eu já passei muito tempo da minha vida, tenho certeza que todo mundo, a gente faz isso quando a gente vai aprendendo, de passar muito tempo com coisas inúteis, com pessoas que às vezes ficam só te magoando, te decepcionando, não te agregam, entende? E quando você começa a entender o que é o valor do tempo, você começa a selecionar muitas questões na sua vida. Seleciona pessoas, seleciona atividades, aprende a dizer não. Esse é o maior aprendizado, né? É um O não é o grande melhor aprendizado. É um grande aprendizado. E eu vejo, por exemplo, pela cultura nos alemães, o não para eles é simples não. Mas a gente tem um problema no Brasil, né, era cultural, de a gente não sabe dizer não. A gente tem que justificar, inventar uma história. E quando você fala não, as pessoas se assustam, acham que você é grosseira, mal educado, né? Mas como eu te falei antes, eu já estou numa fase da minha vida que eu estou aprendendo a dizer não sem ficar me explicando para as pessoas. Porque, assim, a gente sabe, você já deve ter ouvido a frase de que eu não lembro exatamente como é, mas quem é teu amigo vai entender sem você precisar ficar se justificando. Entende? E quem não é, quem não se importa ali, a pessoa, nem que você explique, ela não vai querer entender. Entende? Então, simples não, muitas vezes, resolve muitos estresses. Verdade. Te Evita salva problemas, muito tempo, evita problemas. evita problemas, preserva a tua saúde mental, faz você ter mais tempo para você. É verdade. E o ceticismo do Ian, ele é correlacionado contigo ou é do personagem mesmo? De uma certa forma, sim. Comigo. Porque, assim, quando você investiga muito essa questão da filosofia existencialista, e eu acredito assim, posso estar enganado, posso estar equivocado. Mas, por exemplo, eu vou começar por esse lado. Eu sou de família católica, entende? Sempre fui para a igreja a vida toda, mas dos últimos anos, talvez 10 anos para cá, não tenho ido, porque hoje eu sinceramente não acredito. Entende? Nada impede, eu nunca vou dizer que daqui 10 anos, 15 anos eu não volte a rezar de novo, porque eu passo a acreditar de novo. Não acredito que seja possível, mas a gente não sabe o caminho pelo qual a gente vai passar na vida. Pode ser que aconteça alguma coisa que você tenha uma grande provação e você realmente sinta a presença de Deus, como acontece para muitas pessoas, né? Mas eu, no momento, não vou dizer que eu sou ateu, não acho que seja essa questão, mas eu acredito que existe alguma coisa maior, mas não acredito nesse Deus católico que nós temos. Gnóstico. Agnóstico, acredito que essa seja a melhor definição. Mas esse Deus católico, eu não acredito. Jamais. Já tentei algumas vezes, mas hoje eu fico quieto, porque eu acho que é uma afronta, por exemplo. Eu sei que a minha família, por exemplo, eles acreditam muito. E às vezes você vai dizer assim, mas não existe, por que você fica rezando se Deus não existe, isso é coisa da tua imaginação. Às vezes aquilo é a única coisa que segura essa pessoa na terra. Faz a pessoa ir pra frente, andar, porque é a fé dela, entende? Então não me permito hoje mais dizer assim, Deus não existe. Eu não falo nada, simplesmente fico na minha, porque eu acho que é o certo. Você não tem que ficar plantando as tuas ideias na cabeça dos outros. Ainda mais fica aquela insistência, entende? Sim. Você pode plantar aqui, escrever aqui, a pessoa ela leu, ela gostou, ela pode soar um gatilho nela, começar a pensar e questionar, tudo bem. Mas agora você ficar insistindo, falando pra pessoa, falando, vou te visitar no domingo e ficar colocando na tua cabeça as minhas ideias. Isso eu acho péssimo. Então eu acredito assim, que eu fui por um caminho, como eu falei antes, eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando você começa a aprender muito, você começa a questionar muitas coisas que no teu entorno até então você não questionava. E
Ronan, e é uma pergunta um pouco difícil, assim, de saber responder, porque eu posso dizer que eu não acredito, mas o fato de eu dizer que eu não acredito não quer dizer que eu não acredito em absolutamente nada. Agora eu vou dizer pra você que eu sou uma pessoa totalmente cética, porque o ceticismo tem o seu preço. Sim. Né? Porque tudo tem um lado bom, eu acho que de uma certa forma também tem seu lado ruim. Talvez não seja a palavra ruim, né? Mas as desvantagens, eu digo assim. Então sim, ele é uma pessoa bastante cética, o protagonista é bastante cético, eu também sou bastante cético. Eu acredito que a investigação, a busca pelo conhecimento, acho que a filosofia te leva para um lado para ser bastante cético. Mas eu também não li todos os livros de filosofia, estou longe disso. Eu li um livro muito bom, A Vida Intelectual. Não sei se você conhece ou não, mas é um livro bem famoso. Acho que não. Ele tem um nome bem... É John alguma coisa, não lembro agora. Só que é um livro que ele fala bastante de Deus, esse livro. Eu li esse livro ano passado. Ele fala bastante de Deus. Só que hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu consigo ler coisas e não simplesmente dizer assim, não vou ler isso aqui porque tá falando de Deus, porque tem religião no meio. Não. Eu amadureci a ponto de, por exemplo, eu fiz a leitura do livro, falar bastante de Deus, só que tem muitas coisas que eu acho que são muito verdadeiras para mim. Não no sentido de ter Deus, entende? Mas o conhecimento que ele passa no livro. Entende? O que ele passa para você, formas de você estudar, de você aprender melhor. Mas são coisas profundas, é um livro filosófico. Não é esses livros de... cada um gosta de ler o que gosta, eu não tenho problema com isso. Mas esses livros de autoajuda que te dão um manual a 10 formas de você, 12 formas de você fazer isso, de você fazer aquilo, 10 hábitos. Meu Deus, pra que tudo isso? Assim, ó. Sabe que eu cheguei a um ponto com esses livros, e eu comprei muitos livros desses de autoajuda pessoal e autoajuda, que eu cheguei a um ponto, Ronan, que eu lia os livros e eu tava lendo sempre os mesmos. Porque se você for investigar, a ideia central é basicamente um tira do outro e eles escrevem uma nova história em cima. Quando chega um ponto que você percebe que não tem. Eu parei com um monte lá para ler, porque eu não consigo mais ler aqueles livros. Sabe, só fazendo um adendo, eu não quero te interromper, mas já ouviu falar que ele é o professor? Que é um de oratória, ele é um mestre de oratória, campeão várias vezes. Parecido com o... Sim, com o da Casa de Papel. Sim. Então, ele é o cara que eu enjoei de escutar. Eu imagino. Sabe, porque ele vai num podcast, ele vai em um lugar, eu vou te falar agora 3 coisas pra você ter X objetivo. Já irrita. Porra, cara. Agora vou fazer 5 coisas, ele puxa um filósofo lá, 5 coisas. Cara, toda a narrativa dele é montada nisso. Toda a narrativa dele. E isso acaba enchendo o saco. Entendeu? Porque aí tu acaba colocando numa caixa. Que parece que fora daquilo não existe nada. E que se você investigar a ideia central, você vai ver que é sempre igual para todos. Igual para todos. Só muda alguma coisinha ali, mas é igual para todos. Pois é, tem um livro que eu comecei a ler, mas eu não consegui continuar, que é 12 Regras para a Vida. É um livro bonito, conta histórias muito bonitas. Também não consegui. Se você lê o resumo da página ali, você não precisa ler o livro. É aquele outro também lá, o que é bem famoso, que é do Mais Esperto que o Diabo. Mas tem o mesmo escritor que tem um outro, Como Se Tornar Milionário, Conhecer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Sim. Para que você vai ler o capítulo se você tem um resumo no final? E o capítulo todo que você lê, ele conta histórias de pessoas, obviamente, que serve como incentivo. Mas o cerne da história é basicamente sempre a mesma coisa. A pessoa foi lá, venceu o seu medo, lutou e atingiu o seu objetivo. É tudo isso. O resumo normalmente é sempre o mesmo. Porque pensa, tem outra forma, Ronan, de você conseguir o sucesso na vida se não é você lutar, batalhar, vencer o teu medo e conquistar aquilo que você quer. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas agora, eles ficam te ensinando 390 mil passos de como você conseguir isso. Sendo que toda pessoa funciona de uma forma diferente. Ninguém é igual a ninguém. Daí a pessoa vem, esses dias eu vi o Pondé falando, ele disse assim, daí vem um cara lá dos Estados Unidos, lá de... Eu não lembro o estado que ele citou.
Ele escreve um livro da realidade dele, que serviu para ele, e ele acha que você aqui no Brasil, na América do Sul, cultura totalmente diferente, aquelas regras vão se aplicar para você, e você pega aquele livro e toma como uma verdade para si, e fica estressado porque não consegue, de uma forma ou outra, não consegue seguir todos aqueles passos, ou você vê que você lê todo o livro e tenta colocar tudo em prática e vê que não dá certo. E as pessoas têm essa pretensão. Hábitos diferentes, né? Aí tu pega um trabalhador que mora em São Paulo, tem que acordar 4 horas da manhã pra estar no emprego às 7, ele vai conseguir seguir os hábitos? Sim, não faz sentido. E olha que eu confesso que eu já acreditei nisso, hein, Ronan? Já caí nessa também. Mas aí vem o amadurecimento, né? Vem o conhecimento, a gente vai vendo que essas coisas não fazem sentido. É verdade. Só pra fazer um gancho com você falou do ceticismo, o Pondé tem uma frase legal que ele fala: eu sou ateu, não praticante, né? É uma frase massa dele. E aí é interessante quando as pessoas você diz assim: eu não me intitulo como ateu, como eu falei antes, mas o fato de você dizer que você... Daí entra o Leandro Carnal na história, né? Porque daí ele diz que a pessoa diz... Você fala, eu sou ateu. Ah, então você acredita no diabo? Mas aí o Leandro pergunta, se você é ateu, você não acredita em nada, por que você vai acreditar no diabo? Entende? O significado de ser ateu é não acreditar em nada. E as pessoas ligam a ser ateu a acreditar no diabo. É uma coisa assim que não faz sentido, entende? Mas... eu só fiz esse questionamento porque Praga, em si, é uma cidade com maior número de imagens católicas, né? E reverências a santos. E menos religiosa. Ela tá no ranking de ser uma cidade menos religiosa do mundo. Sim. Ela é a primeira do ranking. E a República Tcheca, em geral, é um dos países que tá no ranking, mais né? ateus. Mais ateus no ranking. Mundo. E tem mais tem São Nicolau, tem vários... São Salvador. Vários santos ali. Várias imagens. Tu vê que não significa que o povo ali crê em alguma coisa. Por ter uma imagem, né? Apenas tem como um cenário, como uma parte de arte. Isso não é um paradoxo? Muito, cara, muito. Porque muito. Realmente a cidade tem muitas igrejas, tem igrejas belíssimas. Sabe que quando eu viajo, Rona, eu visito as igrejas porque eu gosto, acho a arquitetura fantástica. Eu vou até assistir missa, não entendo uma palavra, mas como é que tá assistindo missa se você não acredita? Eu falo, não sei, eu acho bonito, eu cresci ouvindo e participando da missa. Os sons, assim, os sinos, eu acho tudo muito bonito. Não é o fato de eu não crer que eu não posso entrar numa igreja e assistir uma missa, por exemplo. Se eu gosto, eu tenho vontade, eu vou e fico lá. Mesmo sem entender uma palavra, tem um sentimento de você estar lá. Você conhecer como como funciona, que por mais que seja parecido com o nosso, também é muito diferente. Então você realmente viu e investigou que realmente Praga tem muitas igrejas belíssimas. Tem. Fantástica. Tem igreja de vários tipos. Tem a igreja São Salvador, que aparece na história, que fica bem em frente à Ponte Charles. Essa própria ponte aqui, Ronan, que é a Ponte Charles ou Ponte Carlos, ela é adornada... Século IX. Pois é, e ela é adornada com, acho que 30 ou 32 estátuas de santos. De cada lado, entende? Estátuas de santo. Daí você tá num país que tem, como você disse, tantas estátuas de santo e as pessoas... E o que é legal, né? Que essa ponte, você falou que ela tem 600 anos, né? E o rei Carlos, que foi o que mandou construir ela, ele consultou um astrólogo, né? Pra construir essa ponte, pra ela ser alinhada justamente com a astrologia e pra ela ser indestrutível dentro da visão dele. E, olha, alguma coisa deu certo, né? Porque... até agora tá ali. Imagina, 600 anos. E ele... o rei Carlos, no século IX, ele também começou a construir a igreja, a catedral. Só que daí, pode ver, não sei, no livro também, acho que mais pra frente deve ter, a diferença arquitetônica da catedral. Porque ela demorou 600 anos, então passou por vários reis ali, cada um colocou o seu toque, o seu estilo. Então isso que eu acho interessante da cidade. Então, eu fiquei pensando, a cidade justamente porque ela tem um conceito histórico enorme, né? Enorme. Sim. E se você for ver, tem toda a história da Tchecoslováquia, que aconteceu tudo antes, a questão da guerra toda. Sim. Como você comentou antes, que a cidade não foi bombardeada. E... ela fez parte do Parque de Varsóvia. Tem o bairro judaico, que tem um cemitério lá que é muito famoso. Tem um livro, inclusive, do Umberto Eco, que é o escritor italiano, O Cemitério de Praga, que, inclusive, esses dias me questionaram, eu estava conversando com alguém,
acho que na Feira do Livro, e me perguntaram se eu tinha lido esse livro, O Cemitério de Praga. Eu nunca tinha parado para pensar antes. E por coincidência, quando eu fui fazer a Europa Central, eu levei esse livro na bagagem. E eu li o livro, fui lendo o livro durante a viagem e visitei o cemitério lá. E daí as pessoas me perguntam, será que isso não foi um gatilho para você escrever outro livro? Pode ser que tenha sido, mas eu também não sei dizer, não sinto que seja, mas inconsciente. E se for ver, a República Tcheca, ela é teoricamente nova, né? Porque ela só nasceu em 1993 com o divórcio de veludo, né? Que aí dividiu a Tchecoslováquia em Eslováquia e República Tcheca, né? Então, se for ver, o nome em si é novo, né? Tanto que muitas pessoas, assim, se você conversa com pessoas mais de mais idade, tem gente até hoje que se refere a Tchecoslováquia. chama de Tchecoslováquia. Eu acho muito interessante. Eu pesquisei bastante sobre a cidade. Legal. Que Percebi. É quando eu gosto de alguma coisa, eu vou a fundo, né? E eu curti muito a história, sabe? Então a história é muito interessante. E aí faz exatamente o que você falou. Quando você começa a se deparar com assuntos interessantes, você vai lá e pesquisa. O que é isso? Pá. E aí tu consegue visualizar o que você tá lendo. E eu vejo que nos livros, geralmente não é isso, né? É uma ficção que a tua imaginação vai ter que criar. Mas tu não consegue visualizar um cenário, né? Sabe que eu aprendi muito disso, Ronan? Eu acredito que com Dan Brown. Porque ele... Eu gosto muito de arte. Não entendo, assim, quase nada de arte. Mas gosto muito de arte. Mas da arte aquela arte tradicional que a gente acredita que é pintura. Principalmente pintura. Quadros, eu gosto muito disso. E estátuas, símbolos. Ele é um... Tanto que tem o Robert Langdon, que é o protagonista, que é um simbologista. E tem toda essa questão por trás. E ele tem muito disso nos livros dele. E eu, por ser leitor dele, eu também comecei a criar a minha história, mas eu pensei... Eu não tenho conhecimento da arte que ele tem, porque ele faz pesquisa de campo, ele visita a igreja, ele visita os locais, né? Eu, infelizmente, não tenho essa possibilidade ainda. Quem sabe um dia, mas no momento eu não tenho. Então eu pensei em uma forma que eu pudesse fazer um livro que tivesse mais ou menos uma lógica semelhante, mas dentro do conhecimento que eu tenho, da forma que eu consigo acessar o conhecimento hoje, que é por meio dos livros, por meio da internet. E surgiu então o lado filosófico do livro. Então eu acredito que eu consigo mais puxar para isso, que me parece um pouco mais fácil hoje. Mas ele fala bastante de arte no livro, né? Tem. Ele cita bastante. E eu acho interessante também Praga na questão das gravuras nas casas, né? Porque em 1413 a 1770 o povo era analfabeto, né? Então se identificava pelos símbolos nas residências. Aí depois disso aí começou a criar os números. Então até hoje, eu vi lá vários vídeos e tal, que tem os símbolos, né? Enfermaria, casa tal. E aí é o desenho. É um desenho, porque as pessoas identificavam com o desenho e isso virou uma arte. Hoje faz parte da cultural da Unesco, né? Da Unesco. Tem vários tombamentos da Unesco em Praga, né? Inclusive a praça da cidade antiga, ou cidade velha, que é o centro histórico de Praga, o bairro de Malá que são bairros bem famosos, tem muito disso. Hoje você consegue ver a arquitetura da cidade é muito bonita. E eu sempre digo que tudo que você vê em fotos, na maioria dos casos, está longe de expressar o que você consegue ver com seus próprios olhos indo ao local. Por isso que as pessoas dizem, olha essa foto que bonita, assim. E eu vou confessar aqui que muitas vezes eu finjo realmente que a foto é muito bonita, mas a pessoa diz assim, porque a pessoa, como ela não foi, ou talvez não tem essa visão, se ela soubesse o quanto mais bonito é você ir lá e ver aquilo, talvez ela não se impressionaria com uma foto ou com um vídeo, entende? Porque realmente a cidade ela é assim, ela é um museu a céu aberto. Para todo local que você olha, assim, ela impressiona, ela é muito bonita mesmo. Tem gente que chama ela de Paris do leste europeu, mas aí a gente sabe, até esses dias eu estava conversando com o cônsul honorário da República Tcheca no Rio Grande do Sul, e ele me fez uma correção, ele tem toda a razão, porque não é leste europeu, na verdade é Europa Central, porque é Europa Central. Sim, é o centro. A gente tem aí, né, até na internet você vai ver descrições, aparece como leste europeu. Na verdade não, Europa Central. Ele me corrigiu isso. E está no centro da Europa.
E tem toda a parte arquitetônica, tem toda a parte histórica. O castelo, como eu comentei antes, tem 1000 anos de história. Tem uma igreja vermelha que está dentro, porque o Castelo de Praga é um complexo. Sim, né? sim. Inclusive o presidente hoje... É o maior do mundo, né? É o maior do mundo, maior tem do 70 mundo. mil metros quadrados. Não é escritório do presidente. A sede do presidente da República Tcheca é dentro do castelo. Tem a Catedral de São Vitus, que é o Santo Vitus, que é muito bonita, ela é toda gótica. E dentro ali tem a viela, onde inclusive viveu Franz Kafka por um tempo, que é a Via Dourada. Ronan, tem uns locais lá que você visita dentro do castelo. Tem o ossário do São Nicolau. Tem o ossário, pois é. Tem prisão medieval lá dentro. Eu visitei uns locais dentro da Via Dourada ali, que você tem todas as armaduras, assim, todas expostas. É uma coisa impressionante. As armaduras, você tem uma prisão, que tem o fosso, você tem aqueles equipamentos que eles penduravam as pessoas. Eu não fui a fundo para ver o que eles faziam, mas que tem que acho que coloca ao redor da cabeça, é todo de ferro, tá bastante antigo, e prende ao redor da cintura, e tem o fosso embaixo, não sei exatamente o que eles faziam, mas tá tudo lá. Você consegue ver tudo aquilo. E são coisas que você só vê em filmes, né? E como que será que ficou tão preservado isso? É uma boa pergunta. Como que eles têm tudo preservado? Tudo preservado. Tudo parece ser coisa recente. Muitas vezes, locais que você vai. E realmente eles preservam mesmo. É de se impressionar. É de se impressionar, porque no restante do mundo, assim, tem resquícios de história, né? Em muitos casos. Tu não tem a história preservada tal qual, né? Em muitos casos está em Em ruína. ruínas, claro, ruínas. Caindo. A gente aqui no Brasil, infelizmente, não se preza muito pela cultura. Não. Cultura, quando eu falo cultura em geral, é tudo isso, né? Sim, não. Literatura, é arte, é museu. A gente não tem, não. infelizmente. É tudo abandonado, né? É tudo abandonado, né? É aquela coisa. Dá uma arrumadinha para não cair. Faz o mínimo ali. A não ser São Paulo, que é uma cidade grande, que tem alguns pontos mais preservados, mas nós aqui no interior, a gente também não é muito antigo, né? Não dá para se comparar, né? Sim. Mas realmente o que a gente tem de antigo, por exemplo, o Castelinho em Erechim, olha o estado que o nosso Castelinho tá. É verdade. Deplorável. E eu passei uma temporada em Rio Grande, só fugindo um pouco da história. Lá tem o Museu da Baronesa. Não sei se já foi pra lá. Em Pelotas no caso. Museu da Baronesa. E eles têm uma briga gigante, assim, pra conseguir tornar museu. E aí fecharam, justamente pela questão da verba, né? Porque os donos em si é um investimento gigantesco, né? E aí você não vai conseguir recuperar isso no turismo. Então, e tu não tem um apoio, assim, de preservação da cultura, né? Tanto que você observa, por exemplo, a nossa cidade de Erechim. Erechim tem mais de 100 mil habitantes. Nós não temos um museu. Nenhum museu. Não. Eu sonho e acredito que o lugar certo para o museu é a nossa prefeitura. Que acho que é um prédio muito bonito. Acho que lá tudo deveria virar um museu. Local para exposição, arte, tudo que tem de questão cultural. Acho que seria um lugar perfeito. Existe projeto para construir a prefeitura nova, mas sabe que a burocracia, sabe como funciona, né? Essa questão no Brasil. Mas o meu sonho é que um dia se torne, que eu possa, por exemplo, lá um dia, sei lá, uma vez por mês, sentar, falar sobre o meu livro para as pessoas, ouvir os outros escritores da cidade falando sobre os seus livros, conversar com as crianças das escolas, não sei, com os adultos que têm interesse em literatura, sabe? É espaço. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tá no segundo livro, em relação a essa história. Tem alguma ideia de fazer um terceiro ou uma história diferente em outro local, com outro cenário, outra forma, outra ficção, uma dramaturgia, um livro mais filosófico? Veja só, o outro livro já sai de Praga. Então, por exemplo, outro livro já começa em Budapeste, que é a capital da Hungria. Não é tão distante da República Tcheca. Sim. Então, só que assim, como eu falei, eu não gosto de seguir regras. Eu tenho lido uns livros, o livro começa com a maioria, pelo menos, quase todos, contando ali algo suave que te dá um sono, às vezes dá vontade de fazer você desistir da história. Por exemplo, eu lembro que quando eu li o Código da Vinci, que foi em 2007, eu li em 5 dias. Foi o primeiro livro que eu li assim, entende? Que eu devorei. Eu lembro que o livro me marcou tanto que eu lembro que eu comecei a gostar do livro na página 72. Pô. 72, então eu tive que ler 70 páginas. Depois do capítulo 20. Pois é.
Mas eu fui, porque o livro era famoso, todo mundo falava, era aquela polêmica gigante sobre o Código da Vinci. Eu fui porque eu estava curioso. Por exemplo, o livro 2, que continua agora em Budapeste, o primeiro capítulo já começa com ação. Ele fugindo de alguém, e daí ele descobre que enquanto ele está fugindo de alguém naquela primeira cena, tem outras pessoas que aparecem para tentar matá-lo também. E outras aparecem para salvar. Então o livro já começa com ação em si. O livro 1 não. Ele começa, você já leu o começo, você vê que ele começa tranquilo, vai mais calmo. Mas logo também no primeiro capítulo já tem algo que chama atenção, que é o pesadelo. Então eu já tenho essa pretensão de, eu não, como eu falei, não gosto muito de seguir regras, fazer aquela coisa de como é que se diz no cinema? Que você vai, a curva dramática, que você sobe até o clímax, depois vem a resolução da história e tem o final, que eu não lembro muito bem, mas é a curva dramática do cinema. Então eu não sigo, porque tem que seguir de uma forma ou outra, né? Mas eu fiz a curva da forma que eu achei que era interessante. Você vai ter que prender o leitor, né? Prender o leitor, né? Exatamente, a minha ideia era prender o leitor. Até teve uma pessoa que leu e fez uma observação interessante. Ela disse assim, o teu livro parece ser capítulo, não sei se você sentiu isso, você pode dizer, e seja sincero, não tem problema, de que cada capítulo, porque ele termina ali e te deixa uma curiosidade para ir pro próximo, porque tem muitas questões que acontecem dentro, por exemplo, alguns códigos, você quando for mais para frente, você vai ver, talvez você tenha que ler um pouco mais para ter essa percepção, talvez, de que é tipo, até me disse, parece novela da Globo. Acontece uma coisa no final, não resolve porque vai resolver no outro capítulo lá na frente. E muitas vezes eu deixei muitas questões em aberto em um capítulo, mas eu não resolvo no capítulo seguinte. Às vezes eu jogo um pouco mais pra frente. Mais pra frente. Né, para que a pessoa continue. E daí naquele capítulo próximo, acontece alguma coisa que vai prender pro próximo capítulo, mas que talvez vai ser resolvido mais lá pra frente, entende? Eu percebi, por exemplo, tu tá num capítulo, termina uma história, aí começa outra, fui tomar um café, sabe? Começa com um novo enredo. Aí começa a desenrolar aquele enredo ali, acabou aquele enredo. Acordei, tal dia, tal, sabe? Não, realmente não tem uma continuidade, né? Do desfecho no capítulo, né? Exatamente. Ele vai jogando, né? Isso aí, daí, mas tudo que acontece... E depois ele vai voltando, né? Tipo, ele vai... Porque eu percebi, ele volta. Agora eu vou elencar, por exemplo, o que eu tenho como provas, por exemplo. O que me aconteceu. O que me aconteceu, o que eu posso... Vou elencando. Aí ele esquece, por uma causa, de um link que ele teria que ter feito. E ele vai fazer link no outro capítulo, né? Isso aí, é exatamente isso. E daí algumas pessoas, teve uma professora que leu e disse, mas eu tô voltando porque eu tenho que entender umas partes que não me ficaram muito claras lá atrás. Eu disse pra ela, não, continua, não fica voltando. Vai um pouco mais pra frente, porque você vê que tudo que não está claro aqui vai ser explicado mais adiante. Porque essa foi um dos apontamentos também da leitura crítica. Eles falaram, cuidado para não deixar nenhuma ponta solta. Então eu tive essa necessidade, até porque imagina, você vai deixar alguma coisa, talvez... E até penso também, Ronan, tem muitas coisas que o escritor deixa para a imaginação do leitor. Sim. Porque talvez nem tudo... Você já assistiu muitos filmes, talvez que no final não tenha ficado muito claro. Porque às vezes ele quer deixar que a pessoa que viu, ou o leitor, né, imagine a história também. Um seriado agora é 1883, exatamente isso. O final do seriado, eu vou contar, e azar quem assistiu ou não assistiu, mas o final não fica claro, fica subentendido se aquilo ali é uma visão, é uma realidade, é o que deveria ter acontecido, sabe? Aí fica subentendido. E você já assistiu? Não assisti ainda. E é exatamente isso. O escritor, provavelmente, ele tentou deixar na imaginação do espectador. Você pensa o que você quiser aí, entendeu? Até porque existe aquela frase, eu não sei de quem ela é, mas ela diz, se 1000 pessoas lerem o teu livro, são 1000 livros lidos. Porque por mais que as pessoas tenham interpretações parecidas, cada um vai ter a sua. É verdade. Entende? E às vezes para você pode ter ficado claro alguma coisa, ou você pode ter ido para um lado, a pessoa que leu, uma outra pode ter ido para um outro lado no pensamento, entende? Então existe toda essa questão. E até porque eu acredito que para você saber claramente tudo que o escritor
quis dizer, você tem que estar na cabeça dele. Às vezes nem ele sabe o que ele quis dizer. Entende? A hermenêutica fala isso, né? Interpretação segundo quem escreveu, né? De interpretar o texto com a intenção que queria dar o escritor, né? É por isso que eu acho meio pretensioso as pessoas, assim, essas pessoas que ficam fazendo análise de clássicos literários. O Dostoiévski quis dizer isso, o Nietzsche quis falar aquilo que quis significar isso com essa frase. Mas como é que você sabe que ele quis significar isso? Não é porque ele disse isso, talvez a tua interpretação esteja equivocada, entende? Ou pode ser realmente que tem ele deixou uma explicação, entende? Ou dentro da tua percepção filosófica. Ou dentro da tua percepção filosófica, percepção de mundo, entende? E nem é uma questão de certo e errado, apenas dentro da tua percepção. Exatamente. E como foi ler 9 vezes? Olha, eu confesso, Ronan, que eu li 9 vezes, então como você já adiantou. A leitura crítica, então foi mais uma leitura, depois veio a leitura da editora ainda, foram 11 vezes. Depois que eu recebi o livro pronto no começo de janeiro. Eu não li o meu livro até hoje. E eu não peguei ele, vou ler esse livro, vou sentar. Sabe que eu li um dia, eu fui agora um tempo atrás, tinha um jantar numa cafeteria. Jantar numa cafeteria é meio estranho, né? Mas era um encontro com uma amiga minha de viagem e eu levei o meu livro, porque eu vou com ele por tudo. Porque se eu tô num local, eu tenho a oportunidade de mostrar se Claro. eu tô lendo. Que livro você tá lendo? Conhece esse livro aqui? Então, daí eu li o primeiro capítulo do meu livro enquanto eu esperava ela. Mas eu não li ele até hoje. E eu te confesso, assim, que nesse tempo todo, essa parte de ficar lendo o livro várias vezes, chegou uma hora que eu pensei, poxa, se eu continuar lendo esse livro, eu vou ficar lendo, e eu nunca vou achar que ele tá bom o suficiente. Porque entra uma síndrome de impostor, de você achar que o teu trabalho não é bom, ou que o teu livro não é bom o suficiente, que as pessoas não vão gostar, de insegurança também, é o primeiro livro. E fiz as leituras e chegou o momento que falei, não, agora chega. Se a leitura crítica deu esse parecer, eu fiz os ajustes, agora eu vou mandar para a editora e falei, vou confiar que está bem escrito. E obviamente que eu não tenho pretensão nenhuma de dizer que o livro é maravilhoso, apesar de eu, por ter escrito, eu acho que o livro realmente está bom, porque eu me dediquei muito para ele, mas obviamente que isso aqui, para uma pessoa que escreveu vários livros, não posso nem comparar com Dan Brown de forma nenhuma, entende? Não tenho essa pretensão. Mas eu então fiz Mas o Dan Brown escreveu o primeiro livro, né? Escreveu o primeiro livro. Sabe o que eu tava lendo agora? Ele tem vários. O primeiro foi lançado em 98, que acho que é Ponto de Impacto. E ali os primeiros livros não despontaram. Foi despontar. Eu até me perdi na cronologia dos livros dele. Mas foi Anjos e Demônios, que acho que foi em 2002. Eu tinha escrito 2 livros antes e não foram um sucesso. E daí Anjos e Demônios foi o primeiro. Depois veio o Código da Vinci em 2000, acho que foi 2005, me parece que foi lançado que foram os livros que despertaram. Depois vieram outros livros que eu acho que são bons. Eu gosto do Inferno, que foi escrito em 2015. E 2017 para 2018 ele teve Origem também. Mas eu acho que Anjos e Demônios e Código são os melhores. São os principais. São os mais famosos, inclusive. E o efeito borboleta, ele pode acontecer com o escritor? Olha, é uma boa pergunta. Você como leitor acha o quê? Eu acho que sim, porque se você modificar alguma coisa no início, vai interferir no final. Por exemplo, tu tá lendo. Tô lendo o livro. Aqui eu acho que ele devia fazer X coisa. Mas essa X coisa ele vai refletir lá no final, no que ele fez. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque quando eu tava escrevendo, eu te falei que eu não fiz planejamento. E tudo que eu fui fazendo ao escrever o livro foi caminhando para um lado ou caminhando para o outro, até chegar ao final da história. Porque, inclusive, eu vou confessar para você que o livro, ele tinha outro final quando eu terminei de escrever. Não era esse o final do livro que ele tem hoje, né? Não é esse final aí. Até um dia, assim, que eu tiver um pouco mais de tempo, porque eu tô trabalhando no lançamento, eu tenho feito as entrevistas agora, a Feira do Livro. Eu não tenho muito tempo para pensar nisso. Mas eu quero um dia começar a compartilhar com as pessoas o final original dele. Que não é, de forma nenhuma... Original não. O primeiro final que ele tinha. Depois eu modifiquei o final do livro. Então, sim.
E justamente foi isso que aconteceu. Efeito borboleta. Eu tive que como eu não fiz esse tal desse chamado planejamento, chegou a um ponto, eu tinha feito o final, pensei, mas acho que não vai ter muito sentido isso aqui. Pelo que aconteceu no meio, ou talvez até tem sentido, mas eu acho que o outro final fica melhor se eu pensar num outro final, porque daí começa a surgir outras ideias. Por que eu não posso acabar dessa forma? Por que tem que ser dessa daqui? Porque eu não queria fazer um livro que chegasse no final, não sei se eu devo falar isso, mas não vou falar, mas de qualquer modo que chegasse no final e era sempre a mesma história de filme esperado, entende? Aquela coisa que tu pensa, que graça que tem. Se eu vou sentar, vou assistir ao filme, eu vou ler um livro, se eu já sei o final. É um final esperado. Porque Premeditado. Por mais que possa ser interessante, mas a essência, o final aqui, a essência, o cerne dele é igual a todos os outros. Por que eu vou fazer isso? Legal. Entende? Legal. E qual que é a dica que você daria, Cássio, para quem pretende hoje escrever um livro? Olha, eu acredito que tá com essa ideia incubada, já tem um projeto, mas ainda faltou a coragem para sentar e redigir. Sabe que eu recebi essa pergunta agora na feira do livro de uma pessoa? Duas pessoas. Duas que adquiriram o meu livro. Inclusive, uma foi minha professora, que foi lá no ensino médio em 2002, 2003. Ela falou que ela tem várias ideias. Ela é professora de história. E ela sabe todo o contexto histórico, porque é prof de história a vida toda. Só que ela quer quer criar uma ficção no contexto histórico. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, o principal é você, não cabe aqui, né? Mas de certa forma também cabe, que é você ser leitor. Primeira coisa, tu tem que ser leitor. E eu acredito que assim, que você precisa... Olha, aí tem os dois lados, por exemplo. Eu comecei a escrever o livro, depois de um tempo fui atrás de ajuda do mercado, que fui fazer a mentoria para a publicação do livro. Mas eu acredito que você tem que... falando assim parece muita pretensão, muita arrogância, mas assim, se você for uma pessoa tradicional, vou usar essa palavra, fazer o planejamento do livro. Entende? O que tu vai fazer? Porque o certo não sei pra quê, mas dizem que é o certo, né? Fazer o título, vai ter tantos capítulos, eu vou colocar isso no capítulo 1, isso no capítulo 2, isso no capítulo 3. Se é um livro que não seja ficção, ou se é um livro de ficção, vai ter o protagonista, vai ter o antagonista, o protagonista vai fazer isso, o antagonista vai fazer aquilo. Eles vão ter que chegar naquele resultado. Tu pode seguir esse caminho de fazer o planejamento, mas eu acho interessante você ter uma mentoria, entende? De uma forma ou outra, estudar, procurar conhecimento para saber publicar o livro. Se você quiser se aventurar, eu acho que escrever o livro da forma que eu escrevi, me aventurando, mas acredito que ainda assim você precisaria fazer estudar, investigar, pegar outros livros, por exemplo. Uma coisa interessante que eu aprendi na mentoria, que eu posso dar como dica agora, eu quis escrever um livro de ficção. Eu sou fã de Dan Brown. Tem um outro autor, inclusive eu já recomendo para as pessoas aqui, que é Daniel Silva, que tem um nome totalmente brasileiro, mas não é brasileiro. Ele tem livros muito bons. Um é Morte em Viena, que é um livro de ficção muito bom. Daniel Silva. Por exemplo, eu quero escrever um livro de ficção. O que você vai fazer? Tem essa capa aqui. Tá, ok. O meu livro é estilo Dan Brown, tem mistério, tem suspense. Vai no Google, no YouTube, no Google não, na Amazon, e pesquisa os livros de suspense dos quais você gosta e veja o estilo de capa que eles têm. Entende? E você vai ter que pensar que se as capas são todas com alguma ideia de mistério, e o teu é mistério, tu não vai poder colocar uma coisa clara na capa, uma imagem clara que revela tudo. Você tem que colocar alguma coisa que tem... Se você olhar os livros do Dan Brown, quem estiver assistindo, pode fazer o teste. Vai na Amazon e procura os livros. Vai ver que todas as capas têm algo misterioso na capa. Então, você pegar livros semelhantes àqueles que você quer escrever e ver as capas deles. Outra questão é cuidar muito, por exemplo, com a parte do título. Se os títulos de suspense ou ficção
Se a maioria deles tem 3 palavras no título, você não vai fazer um título com 6 palavras. Uma frase. Se a maioria tem uma palavra, talvez faça o teu título com uma palavra, talvez 2. Talvez, quem sabe, 3. Entende? Tem muitas coisas que eu fui aprendendo nesse meu tempo. Até, por exemplo, como é que eu tenho que escrever a sinopse do livro. O que eu tenho que colocar aqui na orelha, na primeira. E na orelha da contracapa, por exemplo. Tem muitas coisas que a gente aprende. E assim, eu acho que precisa buscar conhecimento em primeiro lugar. E se alguém tiver interesse em escrever um livro, eu ajudo, dou dicas assim com esse tempo, porque eu aprendi bastante coisa. E tenho esse desejo de ensinar, e como eu quero escrever outros livros, a gente tem muitas coisas para aprender ainda, porque isso aqui é estreia. Né? Então, que estreia. Estamos aí para dar dicas e para ajudar. Tem algumas pessoas que me perguntaram sobre isso. Então, eu acredito que é realmente a princípio, assim, se você tem insegurança, não sabe, acho que começa por um planejamento. Olhar o livro dos outros, ver o teu tema, se é ficção ou não é ficção, e a partir daí você vai tomar um rumo. Se não for ficção, acho que é mais fácil, porque daí é capítulo 1, aí vai falar sobre, agricultura, as plantações de verão, no capítulo 1, trigo, eu nem sei se eu tô falando bobagem, capítulo 1, trigo, no capítulo 2, milho, no capítulo 3, entendeu? Consegue dividir, é bem mais fácil. Sim. Então, um livro você pode dividir dessa forma. Agora, se for ficção, acho que também vale um planejamento mesmo em si. Apesar de eu não ter planejado, olha só, tô recomendando o que eu não fiz, né? Você acredita que o planejamento é uma boa ideia. Que isso. Cássio, muito obrigado por essa troca, pela tua experiência. Te desejo sucesso no teu livro. Livro muito bom, vou adquirir o 2 quando lançar, ou se quiser fazer o lançamento 2 aqui, já esteja convidado. E com certeza vou pedir dicas, eu quero escrever um livro. E com certeza eu vou te mandar um WhatsApp ali para pegar algumas dicas de como... já tenho a ideia do livro na minha cabeça, mas ainda não coloquei no papel, sabe? Mas vou começar a redigir e vou te pegar umas dicas contigo. E essa é muito boa, essa da Amazon aí. Achei muito legal. De pegar as ideias de títulos daquilo que você pretende, sabe? Achei muito legal. Muito válido. Ronan, eu agradeço muito pelo espaço e assim, pode ser... Não estou exagerando, foi uma das entrevistas mais interessantes que eu fiz até hoje. Talvez a mais, assim, a mais legal, a mais profunda. Gostei muito. Agradeço a todos. E todo mundo que ler o livro uma hora também pode entrar em contato pelo Instagram, dizer se gostou, se não gostou, me passar as impressões. Se quiser tomar um café comigo, também adoro tomar café, me convida aí que eu vou e a gente conversa. Starbucks também. Ou, como não temos Starbucks, aqui pode ser qualquer cafeteria. Não tem problema. Cássio, obrigado mesmo. Muito obrigado. Show. Valeu, pessoal.